tá aqui no NOKD Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido para você. Acho que aprendemos o ano passado, não é? Até o VAR aprendeu, vocês não viram, não é? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas é muito triste, não é? Quando tu vês um lance muito pior do que aconteceu e tu a cumprires as leis com VAR e numa final de Libertadores com supostamente VAR top e árbitro top, está aí a prova como o treinador às vezes de Palmeiras é chato, mas a gente muitas vezes diz que o Palmeiras não rematou no golo, o Palmeiras foi incompetente na final, mas esse asterisco ninguém o vai tirar e hoje tiveram a prova disso. Abel, boa noite aqui. Rodrigo. Bom, rapaziada, rapidinho. Ele segue deixando claro, na opinião dele, que o título do Flamengo é um título manchado, tá? Só deixando claro, ele segue deixando claro, na opinião dele, que o Flamengo conquistou uma Libertadores manchada, tá? Bom, vambora. Mano, a única pergunta que todo Palmeiras de verdade faz, quando o Anderson Barros sai, pior disparado, mas muito longe, pior diretor, muito ruim, concordo com você. Essa é a pergunta que tinha que ser feita, porque se você bota 700 mil, pega a declaração do Abel, ele elogiou a Leila pela contratação do Marlon. Ele elogiou a Leila e o Barros pela contratação do Marlon. Mas ele depois questiona que ficou mais fraco. Ele lembrou até do Luan, pô. O Luan já saiu faz mocota, velho. Ele lembrou do Luan, ele lembrou do Rony, pô. Cara, o Rony ele tá no Galo já tem um tempo. Entendeu? Já tem um tempo razoável. Começou. O Palmeiras teria algo pra acabar com a belça do título manchado do Flamengo. Eles foram campeões manchados e não vice. Porque não teve nenhuma polêmica com o Palmeiras e com o Pois é. Eles foram campeões manchados, mas viu o vice do Não. Paulista. Pois é, porque ele leva para um lado que parece que só teve erro de arbitragem nesse jogo do Flamengo. Mas e assim, o segundo colocado e o terceiro colocado, parece que o segundo colocado ele chega em segundo de forma limpa. O campeão tem mancha. Você já percebeu que o futebol brasileiro trabalha nessa narrativa? O campeão sempre tem alguma mancha. Quando o Palmeiras bateu o campeão também falavam que tinha mancha. Mas o segundo colocado, o terceiro, não, aí chegou lá limpo, né? É vergonhoso, pô. Na minha opinião, tá? Tem gente que não concorda, mas chega a ser antidesportivo. Entendeu? Chega a ser antidesportivo, porque parece que só o campeão tem mancha. Mas pera, o Palmeiras garfou o esporte, pô. O Palmeiras garfou o esporte. Na temporada passada, garfamos o Fortaleza. Acontece para todo mundo. Esse é o ponto que eu tô trazendo. E aí a gente tem que começar a refletir de que, pera, só o campeão tem mancha? Sim, ele falou da Libertadores, de um lance que cabe discussão. Mas de um jogo que o Palmeiras nem chutou no gol, mano. Aí fica difícil, entendeu? Fica difícil. Uma coisa é 2 bolas na trave, pressão do Palmeiras, mas não, é Gustavo Gomes na área, de centroavante. E aí, pô, você vai carregar, vai em busca do tetracampeonato, irmão. Você vai ficar carregando. Ele carregou as eliminações pelo Corinthians a temporada inteira e não adiantou nada. O Corinthians bateu campeão de 2 campeonatos sem nenhum asterisco contra o Palmeiras, irmão. O Corinthians elimina o Palmeiras e ganha o campeonato do Palmeiras sem nenhum problema. Não teve um problema de arbitragem, mano. Me dá vergonha admitir isso, mas é verdade. No ano que o Corinthians teve muita dificuldade política, ele elimina o Palmeiras 2 vezes pela primeira vez na história. O Palmeiras, em Libertadores, que agora vai ter Corinthians pela frente, pode ter enfrentamento, o Palmeiras eliminou o seu maior rival todas as vezes que enfrentou. Com esse Abel Ferreira, pega um Corinthians na Libertadores, começa a ter dúvida. Com esse tipo de narrativa, você começa a ter dúvida se a gente pegar o Corinthians, a gente passa. Porque é um cara que não enxerga aonde o time dele errou na temporada. Ele está morando na aleatoriedade. O Palmeiras elimina Corinthians em 99 e em 2000 com o Felipão, coisa que eu tenho dúvida se esse treinador consegue fazer se pegar um Corinthians em Libertadores. Porque ele perdeu a mão faz tempo, gente. Ele perdeu a mão faz tempo. Ele precisa reencontrar o caminho. E para mim, reencontrar o caminho, você chega numa coletiva, você cita o Estevão. Cara, eu não tô falando que tá errado tirar Sousa, Facundo, esses jogadores pra merda, não. Mas de certa forma, você tira, mas lá na base já tem um forninho pré-aquecido para você. Sobe o sorriso, dá tempo ao tempo, coloca o seu time para reter bola no ataque, você vai ver que ele tá preparado. O Eduardo é mais novo. Para quem elogiou John,
Se você vê esse Sorriso jogar bola, pelo amor de Deus, eu sei que todos os holofotes estão no Eduardo. O Sorriso é malandrão, velho. Sabe soltar em profundidade, dar o drible. Esse moleque é muito bom. Você não pode ver times menores que o Palmeiras em sua formação de base arriscar colocar esse ano um moleque de 17, 18, 19 anos e a gente entender que não há time. Como que não há time? Como que não há time? Thiago, você prefere um jogador... Você falou que o Sorriso é fominha, mas você prefere um jogador fominha ou um jogador que não faz nada? Que não passa uma bola para linha de fundo? O que você prefere? Eu prefiro o cara fominha, mas que pelo menos está tentando alguma coisa. O Dudu chega no Palmeiras com o slogan de fominha, lembra? O Dudu foi o Dudu, simplesmente. O cara que é fominha, você corrige. E o cara que não te produz nada, como é que você faz? O cara que é fominha, você corta um pouco a fome dele, né? Aos pouquinhos você vai podando ele. E o cara que não faz nada, que não produz nada, que só toca de lado, que só cruza para dentro da área, que só joga para o meio e joga para dentro da área. Isso daí não tem correção, né? O Antônio falou que o status de insubstituível que alguns deram ao Abel só está aumentando a arrogância dele. Deixou de ser técnico para virar escudo de diretoria. Um abraço para o Bruno, falou que o Abel bom em dar desculpas e não arrumar soluções. O Leonardo falou, Fernando, quando ele fala que é um time que testa formações toda temporada, ele fala isso como se fosse bom, mas só prova a falta de personalidade e padrão de jogo. O próprio cara entrega a fraqueza. Concordo. É como se, por exemplo, é um exemplo, tá? O Giai vai arrebenta hoje na lateral esquerda. Sei lá, ele pega da lateral esquerda, puxa 2 bolas para dentro, faz a partida que fez, mas puxa 2 bolas para dentro, faz o cruzamento antecipado, sai 2 gols. Aí você descobre o Giai como lateral esquerdo. Aí você começa a dobrar Giai e Piquerez. Que é o que ele faz, mano. Ele fica preso nesse tipo de coisa inútil, porque é do futebol. Entendeu? Então, Deus me livre, o Giai pega um jogo horrível desse que ele fez e acerta 2 lançamentos. Pronto. Vira titular. E aí descoordena tudo, que é o pensamento inicial. Primeira coisa que eu acho que ele tem que determinar quem é o parceiro do Marlon Freitas. Quem vai ser o parceiro? Determinou o parceiro, quem me articula a jogada? Maurício não pode ser. Joga com pontas ou joga com 2 atacantes? Isso tem que ter uma definição, porque isso pode arrastar a nossa temporada, como foi na última, porque para mim há uma situação muito clara na última temporada por conta do Mundial, que o Abel sai de um sistema que ele achou, o jogo... Puta, agora eu não vou lembrar se foi Guarani ou Inter de Limeira, que ele acha um 4-1-3-2, repete esse sistema, o Palmeiras vai bem, ele não enxerga. Vai para o Mundial de Clubes com uma ideia de 3 zagueiros, não repete em nenhum jogo, sai do Mundial de Clubes, acerta os 2 atacantes, desconfigura em momentos de lesão. Bicho, você teve lesão, mantém o sistema? Faz para mim. Ele não falou que jogador bom faz qualquer posição? Então, para que você muda o sistema? Já é a primeira questão para refutar que eu gostaria que qualquer abelizado respondesse a mim. Se ele fala que jogador bom joga em qualquer posição, por que ele troca tanto sistema de jogo? Pergunta para vocês. Aos abelizados aí, que nem um amigo que mandou superchat, te amo, Abel, me dá um beijo. Explica essa para mim. Se jogador bom joga em qualquer posição, por que ele troca tanto o sistema? Mantém o sistema e alterna só o jogador. Por que é trocado o sistema? Porque se fosse verídico aquilo que ele fala na coletiva de que jogador bom joga em qualquer posição, ele mantém o sistema de jogo. Refutei e agora o Abel tá triste. Caso ele veja esse corte aqui, alguém entregue para ele. Vai ter que criar uma outra narrativa na coletiva de imprensa. Então, rapaziada, você consome o Palmeiras e você se dedica, você começa a perceber que há coisas que são faladas na coletiva e assim, as perguntas são fracas. Imagina se fossem perguntas mesmo que encarcasse o treinador. São perguntas que são bolas quicadas ali, né? Então, tipo, o jornalista vai lá como um camisa 10, dá assistência e o Abel vai arrematando. Imagina se de fato... Desculpa aqui, tá, pessoal? Barba tá ridículo. Se fossem perguntas que exigissem, de fato, um poder de convencimento maior do técnico. Estragou o Palmeiras ano passado foi a falta de repetição. Então, essa desculpa que o Abel dá é para quando ele colocar o Gustavo Gomes de centroavante, você falar, não, o Gustavo é muito bom, tudo bem ele jogar de centroavante. Não, tudo mal ele jogar de centroavante. Não tem nada de bom nisso. Nas bolas paradas, ele tem que subir para ajudar o time. Sem problema. Nas bolas paradas. Agora, ele não tem que virar um centroavante, ele não tem que sair do banco de reservas para te ofertar um jogador no ataque. Para mim, essa parada é incompatível aquilo que a gente entende de organização de um time grande, tá? Então, se o time é grande, ele primeiro precisa mostrar pra gente organização, certo? Não tendo organização, sobra questões pra gente conversar, né? Então, para mim, na última temporada, faltou processo de organização.